Esporte em Discussão, estamos aqui com todo o nosso time, hoje um programa um pouco diferente, recebendo o professor Guto Ferreira, técnico da Portuguesa de Desportos, que está fazendo um ótimo segundo turno para todo mundo. Poxa, para todo mundo não, mas para muita gente, a Portuguesa entrou para já ficar lá do lado do Náutico o tempo todo. Não é o que tem acontecido. Guto, os jogadores da Portuguesa de Desportos, aqueles que são ouvidos pela imprensa, e até alguns que trabalharam com você em outras equipes por onde você passou, destacam a sua competência, a sua condição de muito bom treinador. Mas sempre encaixam a seguinte frase: olha, ele estuda muitos adversários. Quando a gente vai para o campo, tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que o adversário vai fazer, a gente já sabia, porque ele estuda muitos adversários. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Vanderlei, eu acho que essa situação ela se deve muito, porque eu trabalhei muito tempo no Internacional de Porto Alegre, na condição de auxiliar técnico, eu era o responsável por analisar os adversários. Isso eu fiz em 2000 com Zé Mário Barros, com Carlos Alberto Parreira. Depois retomei fazendo isso com o Tite, 1 ano e meio, Fossati, o Celso Rotti, enfim. Os treinadores que passavam ali, eu tinha essa responsabilidade. Então, quando você exercita muito, né, você consegue ter uma leitura rápida da situação. E eu acho que foi, com certeza, um ponto que tem me ajudado hoje, né, a poder dar essa situação, passar essa situação para os jogadores. E depois o fato de muito tempo também analisando os jogadores, que eu era responsável também no Internacional pela triagem de jogadores a serem contratados. Era uma espécie de consultor, né? Então você começa a analisar características, muito tempo trabalhando na base, né? Eu acho que tudo isso soma nesse momento para que a gente possa ter uma leitura rápida e essa leitura contribuir com os resultados e em passar essa confiança para o jogador poder dentro de campo fazer a diferença. Qual é a tua ideia em relação a isso? Por favor, puxa a fila. Não, eu acho que os treinadores também estão se mobilizando. Primeiro, existem questões da própria carreira de treinador que estão começando a tomar pé, né, com a Federação dos Treinadores, né, que há 15, 20 dias atrás surgiu. Então tem coisas a serem amadurecidas sim. Os jogadores estão num estágio político um pouco mais avançado, então por isso que estão tomando pé de outras situações. Os treinadores ainda estão num processo lento, né? Mas acredito também que nós vamos ter que tomar posições, porque alguns já tomaram os nossos interesses estão diretamente ligados com essas situações. Até porque estou em vocês, foi o que você falou aqui, nesse momento do campeonato, diferente de outras equipes, Guto. Posso acrescer uma coisa pro Guto? Claro. A Portuguesa estava tomando muitos gols nos últimos minutos. E o Flávio aqui atribuiu isso a preparo físico. Tinha a ver e houve uma mudança? Então, primeiro falando do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro está num momento espetacular. Não é uma equipe extremamente técnica, mas é uma equipe muito bem trabalhada em termos de conjunto, em termos de preparação física. Tem pelo menos 4 jogadores ali que estão... a própria biotipia deles, fantástica, estão arrastando, que é o Ricardo Goulart, o William, Newton e Borges. E aí tem a criação do Everton Ribeiro junto, que acrescenta esses jogadores que estão passando por cima dos marcadores. E um banco de reservas que... E aí, a hora que cansa, entram os outros, né? A Portuguesa é uma equipe que ela vem numa crescente. E ela pôde trabalhar um pouquinho... Já falou, grande. Adaptar um pouquinho. E o fato dela estar descansando nas datas de Sul-Americana está fazendo com que ela consiga recuperar um pouquinho mais que os outros. Não, nós provocamos a situação de perder para o Bahia, claro. Porque se a gente não provocasse, hoje a gente estaria... Hoje a gente estaria ao lado do Náutico. Tava brigando para não cair agora. Com certeza, com certeza. Que nem São Paulo. Mas uma mudança, claro, tática, a organização. Não, existe uma organização tática. Pesa muito, né? E aí, à medida que os jogadores começam a repetir uma mecânica
de jogo, um modelo de jogo, logicamente eles vão se encontrando de tal maneira que o desgaste passa a ser um tanto menor e essa energia que eles gastavam correndo errado, eles passam a gastar agora em disputas, em situações de fazer um jogo mais qualificado, né? E terminar as partidas mais inteiras. Durante o processo de adaptação a esse modelo de jogo, havia um desgaste X que batia o primeiro tempo sempre a Portuguesa forte, o segundo tempo sempre tomando as viradas e, às vezes, nos finais de jogo, tomando a virada. Né? À medida que você consegue fazer uma adaptação a isso, nós estamos nesse segundo turno, no segundo turno, a partir do jogo do Bahia, não, Bahia nós tomamos gols, mas nós temos aí 4 ou 5 jogos que a gente não toma gol. E o primeiro turno todo, acho que só teve uma partida que a Portuguesa não tomou gol. Então são situações que são tópicos que vão dando a diretriz que você está no caminho certo.